Bom dia, boa tarde, boa noite. Começando mais um episódio da nossa collab especial, Impacto na Encruzilhada, Impacta Nordeste, episódio número 6, um papo muito bacana com o Pedro Verda, de Pernambuco. Recebendo aqui meu parceiro Marcelo, do Impacta Nordeste. E aí, Marcelo, o que a galera pode esperar de mais um episódio? Bem, bom dia, boa tarde, boa noite a todos. Mais um episódio muito legal, Fábio, da nossa collab. Hoje conversando com o Pedro, né, da Verda, que assumiu como sobrenome o nome da empresa, né? Então a gente chama ele de Pedro Verda. E assim, eu sou suspeito de falar do Pedro, também um grande parceiro. No momento que a gente estava criando o Impacta Nordeste, que a gente fez uma articulação em vários estados, foi conversando com vários atores. Foi a primeira pessoa que eu conversei aqui em Pernambuco, onde eu agora resido, né? Então, morava em Natal. E o Pedro me acolheu aqui, ainda quando trabalhava no Porto Social. E desde então ele, né, criou a Verda se fortaleceu, faz um trabalho fantástico aí de desenvolvimento territorial, de criar soluções de impacto junto a empresas, parceiros, junto ao Sebrae. Então, eu acho que esse papo foi muito legal. Ele trouxe uma visão com vários pontos críticos, né? Não criticando, mas sim uma visão mais crítica de alguns pontos sensíveis que nós temos no ecossistema. E eu achei super pertinente, eu acho que o pessoal vai gostar muito também. Então, bora lá para o papo que rendeu bastante. É isso, então se liga aí em mais um papo, sem mais delongas, partiu para a conversa. Pode me chamar que eu vou. Eu vou. Quando me quiser eu vou. Olha que eu vou. Eu já tô aí. Grande Pedro, bem-vindo, obrigado por você ter aceito o convite. Para a gente começar, cara, se apresenta, quem que é o Pedro, conta um pouquinho da tua trajetória. O Fábio, bom, obrigado aí pelo convite, é um prazer falar de negócios de impacto contigo, que é um cara também que eu acompanho. Eu sou Pedro Verda, sou aqui de Pernambuco, aí o sotaque não deixa mentir. Estou aqui em Recife, sou natural do Recife e trabalho com empreendedorismo social, com inovação social há quase 15 anos. Depois de mais velho, eu fui entender, na verdade, que inovação social estava na minha essência, e eu explico. É que quando eu era criança, um dos meus sonhos infantis era ser mágico, era ter poderes especiais para ajudar outras pessoas. Então era algo muito genuíno, assim. Eu via pessoas que eu tinha um afeto grande, pessoas que trabalhavam com minha família, e eu ficava muito assustado e com a injustiça social, com questões de, por exemplo, na minha casa tem uma geladeira nova e as pessoas não terem acesso a esse tipo de utensílio. Então eu lembro muito, agora mais velho, fazendo um retrospecto, inclusive em outros podcasts e outras conversas, eu comecei a entender que, na verdade, essa vontade de ajudar os outros, ela teve sempre presente assim, na minha formação. Só que, obviamente, né, quando fiquei mais velho, eu de fato entendi que eu queria abarcar nessa vida. Eu sou jornalista de formação, sou comunicador e hoteleiro, que é uma outra formação que eu fiz, então tenho uma carga de gestão também. E o empreendedorismo social entrou na minha vida quando eu fiz uma pós-graduação e eu tive uma disciplina de gerenciamento de crises. E foi uma disciplina muito bacana, onde eu entendi que grande parte das crises que as empresas enfrentavam vinham de questões sociais e ambientais. Então eu me apaixonei pelo tema, larguei a redação, na época eu estava na maior emissora do país, e larguei a emissora para poder fazer a Verda, criar a Verda, né? Então, morei um tempinho fora, voltei, abri a Verda e durante esses quase 15 anos de empresa, a Verda pivotou em alguns momentos e hoje a gente tem um laboratório de inovação social. Pô, conta um pouquinho mais da Verda, então. O que é a Verda? É um negócio de impacto? É um dinamizador? É uma consultoria? Sempre surge essa dúvida, tá, Pedro? E essa dúvida é presente, mas eu não sei se minha resposta vai ajudar na sua dúvida. Eu espero que sim. Porque a Verda, enquanto laboratório de inovação social, a gente passeia entre negócios de impacto, entre ser um negócio de impacto e ser um dinamizador. Então vamos lá. A Verda, como laboratório de inovação social, a gente é um ambiente propício a criar soluções de impacto, né? E esse conceito mais genérico, ele é proposital. É porque, de fato, a gente tem uma base metodológica que ela nos segue para tudo que a gente faz. Então, dentro da Verda, a gente trabalha com 4 etapas dentro dos nossos projetos, né? E são etapas no formato de processo, que é o conhecer, co-criar, impactar e avaliar.
O conhecer é quando a gente faz estudos, levantamento de dados, diagnósticos territoriais, de cenário, para poder ter informações relevantes para criar soluções. E aí, colocando já na prática, né, se a gente vai de fato criar uma solução, por exemplo, para combater uma problemática de mobilidade, eu preciso estudar a mobilidade urbana, por exemplo, do Recife, que é a cidade que eu moro, e, por exemplo, se eu for trabalhar a mobilidade do Recife, eu preciso entender a realidade. Então, a gente especializou em fazer diagnóstico, estudos territoriais, estudos de cenário, estudos de tendência, para que a gente pudesse ter embasamento para criar qualquer tipo de solução. Então, isso é a etapa 1, que é a etapa do conhecer. Depois vem a etapa do co-criar, que tem esse prefixo do co. Propositalmente, a gente criou um fluxo metodológico de criação de soluções, de desenho de soluções, que bebe da fonte do design colaborativo. Então, a gente mapeia as partes interessadas, convida essas partes interessadas para uma experiência de cocriação e, a partir daí, a gente desenha uma solução. E essa solução, ela sai como uma solução desenhada e também como um plano de ação a ser implementado. E aí já puxa a minha etapa 3, que é o impactar, que é quando a gente executa as ações de fato que a gente desenha. Isso difere a Verda um pouco das empresas de consultoria tradicional, das tradicionais. Porque as consultorias, muitas vezes, elas vão até o momento em que ela direciona aquele cliente. E a gente não, a gente implementa aquilo que a gente cria e continua os direcionamentos a partir do momento que a gente implementa. E, por fim, a gente faz a avaliação de impacto, porque não tem como a gente não monitorar, não criar indicadores, não fazer avaliação. A gente passeia entre formatos de avaliações já existentes, como o SROI, por exemplo, mas a gente também faz avaliações de uma forma muito, a gente costuma dizer que é o jeito Verda, né? Que a gente bebe da fonte ali de vários formatos para entregar a cada projeto, a cada solução que a gente desenvolve e implementa, a gente entrega para o cliente também a avaliação que é feita. Então, grosso modo, assim, enquanto negócio de impacto, a gente tem um laboratório, um ambiente propício a criar soluções de impacto, que vai desde o diagnóstico até a avaliação de impacto, né? Passando por essas fases todas que eu expliquei. Só que para a gente fazer isso acontecer, a gente precisa se comportar como dinamizador. Por isso que a gente fica nessa característica de ter um pouco do negócio em si, do prestador de serviço, mas também o dinamizador do ecossistema. Porque eu preciso incentivar o poder público, muitas vezes, a enxergar algo que ou ele não está enxergando, ou ele não quer meter o dedo naquela ferida. Então, a gente precisa estar dialogando com o poder público, eu preciso estar mostrando para as empresas e educando essas empresas para questões de impacto socioambiental, empresas que muitas vezes não entendem conceitos de responsabilidade social corporativa, ESG, muitas vezes faz confusão com esses conceitos. Então eu preciso estar fazendo reuniões, estimulando que o setor privado, por exemplo, entenda isso, assim como como eu preciso tocar no terceiro setor também, estar falando ali com organizações do terceiro setor, com S6, para que elas entendam a potência que elas têm, ajudando com que essas organizações se mantenham de pé para continuar os impactos que elas causam, e obviamente também no setor 2,5, que é do empreendedorismo social. Então, essa tua dúvida ela é muito pertinente, porque as pessoas consomem a Verda, quando entra no site, ou escuta a gente explicando a Verda, faz, tá, mas onde é que eles estão? E tô até coloco aqui abro até para você aqui uma dificuldade que até eu tenho, por exemplo, né? Há algum tempo a gente tem sido convidado para se inscrever em premiações de negócios de impacto, existem algumas já disseminadas aí pelo Brasil, e na hora que eu vou me inscrever, eu confesso que até eu, que entendo qual é o papel da gente enquanto dinamizador, enquanto negócio ali prestador de serviço, até eu às vezes digo, em qual categoria eu me inscrevo, sabe? Porque, de fato, a gente passeia por esses dois ambientes e os nossos projetos, eles têm entregas muito plurais em termos de abrangência de áreas mesmo, de problemáticas, de desafios socioambientais que a gente trabalha. Então, não é um conceito simples, mas a partir do momento que você encara, tenta simplificar um pouco, tira um pouco dessas amarras que a gente precisa colocar em caixas, né? E se abre para dizer, bicho, o que é que eles são? Eles são um laboratório, um ambiente propício a criar soluções de impacto. Eu costumo dizer que a gente dorme e acorda pensando em como solucionar problemáticas de impacto social. Eu olho na minha rua, vejo a problemática das chuvas, que no Recife é muito pesada, e eu começo a pensar de que forma eu posso dialogar com o poder público e oferecer uma solução para aquilo. Então é isso, assim, a gente está o tempo todo nesse terreno fértil. E como qualquer ente que tem poderes especiais, voltando à tua infância, a gente tem múltiplas identidades, é um pouco essa da tua resposta, né? Assim, encaixa em vários lugares. Legal. Olha, eu vou roubar essa tua explicação aí para outros momentos, quando me pergunto, vou fazer esse paralelo em outros momentos.
muita coisa pra levar, sem quase nada pra fazer, sem muita coisa pra dizer. E pra começar, pode me chamar que eu vou. Ô Pedro, quando a gente, nessa collab que a gente está fazendo, né, com o Impacta Nordeste, obviamente quando a gente pensa no Nordeste, Pernambuco é a referência, não só nessa agenda de impacto, mas na economia criativa, na cultura, na música, enfim, é um monte de referência. Queria saber especificamente, jogando luz agora na agenda de impacto social, o que você tem visto de interessante rolando aí em Pernambuco? Rapaz, Pernambuco é um celeiro, né? Um celeiro de possibilidades, porque é o que você falou, assim, Pernambuco ferve, né? A economia criativa, que por si só já é um mundo, né, vasto aí de várias áreas que se entrelaçam dentro do que a gente entende como economia criativa, ela já é algo que pulsa em Pernambuco, né? E é muito massa você tocar nesse assunto, porque eu consigo até exemplificar como isso é forte em Recife, em Pernambuco, através de exemplos de projetos nossos. E aí também as pessoas já vão entendendo, tocando, né, nos projetos que a gente desenvolve. Vê só, Carnaval, né, tá aí na porta, tá batendo na porta do Carnaval. Em Recife a gente enlouquece, a cidade vira realmente uma nova cidade, assim, os ares que a cidade ganha são ares diferentes realmente, oportunidades surgem a partir do Carnaval. A gente tem o maior bloco de Carnaval em linha reta do mundo, que é o Galo da Madrugada, e não tente dizer o contrário para qualquer pernambucano, porque a gente é barrista e a gente tem sim essa mania de grandeza. E tem um exemplo, ano passado a gente fez um projeto bem interessante, junto com o Leopoldo Nóbrega, que é um artista plástico que faz o galo em si, né? A figura, a escultura do galo, que é aquela que vai para a ponte e as pessoas seguem naquele galo gigante. A gente começou a perceber que, por mais que o Recife beba do Carnaval bastante, mas a gente ainda perde muitas oportunidades vindas do Carnaval no resto do ano. Então são várias pessoas, por exemplo, que respiram Carnaval durante o ano todo, só que não conseguem gerar renda, receita, por exemplo, durante o ano todo. Então ganham muito na sazonalidade aí do Carnaval no começo do ano e no resto do Carnaval minguam ali tentando algum tipo de oportunidade. Então a gente criou um projeto chamado Carnaval Ano Todo, em apoio com Leopoldo Nóbrega, com o Galo da Madrugada. E aí toda a vestimenta do galo, que é feita com Leopoldo Nóbrega, foi feita pelas mãos de 100 mulheres artesãs. Na verdade foram 125 no final. Foram mais de 100 mulheres artesãs que fizeram a roupa do galo, que ele chama de figurino de luxo. Depois que esse galo foi para as ruas, então você veja, as mulheres, através já de uma jornada de formação que balanceava a parte artística com a parte do empreendedorismo social, a gente mostrou técnicas do artesanato únicas, do upcycling, então mostrou para elas todas essas questões da moda, da sustentabilidade, do quão nocivo a moda é para questões sociais e ambientais, então deu todo esse aparato. Depois que elas aprenderam essas técnicas, a passar do Carnaval, que elas viram o resultado do trabalho delas lá no Galo da Madrugada, que pularam o Carnaval debaixo das asas do galo, elas fizeram uma outra parte de formação com a Verda sobre empreendedorismo social, gestão, para que elas pudessem entender como elas, como artesãs, poderiam, durante todo o ano, colocar aquelas técnicas em novos produtos e comercializar esses produtos, escoar esses produtos. Então, é isso, assim, esse tipo de exemplo. Existem outros, por exemplo, a FENEARTE também, que é uma grande feira, né, que também dizem que é a maior feira de artesanato da América Latina, e a FENEARTE é uma feira lindíssima para quem gosta de arte, cultura popular. É lindo ver o movimento da FENEARTE, são 10 dias de festa, posso até dizer assim, porque a cidade também se move toda em relação a isso. Então os mestres do interior do estado, do barro, da argila, vem o pessoal do Agreste, do Sertão, a gente também fez uma pesquisa no passado para fazer agora a estratégia ESG da feira, né, da FENEARTE, que vai ser implementada a partir do próximo ano. Então a Verda é isso, esse laboratório, esse ambiente que a gente pode estar levando isso para diferentes fins. Agora, te respondendo especificamente sobre como está o cenário do empreendedorismo social, dos negócios de impacto em Pernambuco, bom, a gente tem o spin-off, digamos assim, da N-Impacto, né, que é essa estratégia nacional, esse decreto que foi assinado aí em 2017, que fomenta os negócios de impacto no Brasil como um todo, e aqui em Recife a gente tem uma legislação estadual, assim como já acontece em outros estados, para fomentar os negócios de impacto localmente, né, os investimentos e os negócios de impacto localmente. Então, existe essa vontade real de ter um ecossistema mais bem estimulado, digamos assim,
Mas eu confesso, Fábio, que na prática, isso ainda precisa de alguns passos largos para chegar no ambiente propício que a gente imagina. Então, a gente tem a legislação formatada, em 2021 foi aprovado a legislação, tá aí para quem quiser dar um Google, dá para conhecer. A legislação, ela permeia essas questões de estímulo ao surgimento de novos negócios e também de investimentos para que esses negócios se mantenham de pé. Mas na prática, eu acredito que a rede ela precisa estar muito mais bem entrelaçada. O tecido do empreendedorismo social, dos negócios de impacto em Recife, ele precisa ser muito mais bem entrelaçado. E eu acho que isso perpassa também por uma característica que eu não me vanglorio, assim, não é uma parte bonita do nosso ecossistema, apesar dele ser lindo em termos de potencialidade, mas eu acho que o ecossistema do Recife ele é muito desunido. E é muito ruim para a gente ter um ecossistema que não está fortalecido, porque a gente não consegue ganhos estruturantes, né? Então, essa minha fala vem até como um apelo, assim, de dizer, gente, negócios de impacto, dinamizadores de Pernambuco, investidores, a gente precisa estar mais junto. Agora, no finalzinho do ano passado, rolou um movimento muito bacana, e com jovens, o que eu gostei mais ainda, porque é uma juventude ali dos 20, 22, então são os novos empreendedores sociais, os novos dinamizadores, né, profissionais que querem atuar na área, de fazer um movimento, um grupo, uma rede, que vai culminar agora numa reunião no final desse mês, que eu vou ter o prazer de participar, para a gente buscar esse entrelaçamento, esse fortalecimento dessa rede. Então eu estou com muita esperança, principalmente pelo fato disso vir de uma juventude com todo o gás, de fazer com que haja agora um novo momento, um momento mais unido, digamos assim, dos negócios de impacto aqui em Pernambuco. Então, esse é o cenário como eu enxergo. Pô, que legal, obrigado por você traçou um panorama muito realista, né, muito interessante. E ainda só para fechar esse ponto, Pedro, eu queria te ouvir em relação a muita gente quando pensa em Pernambuco, naturalmente vem à cabeça Porto Digital, Porto Social e outros players. Esses players mais destacados, Sim. Como é que eles se conectam nesse cenário de união/desunião do ecossistema? Para mim, esses players eles são atores necessários, tá? E, inclusive, a parte verde aqui se comporta como dinamizador, a gente bate na porta muito do Porto Digital, a gente está inserido fisicamente hoje, o escritório, digamos assim, a Verda, ela está no Porto Digital, ali no centro do Recife, propositalmente, para a gente estar dentro realmente do ecossistema de inovação da cidade. Eu tive já passagem pelo Porto Social, fui diretor educacional do Porto Social, então eu tenho um canal abertíssimo também com o Fábio Silva, um dos fundadores, aliás, o fundador, né, do Porto Social. Até o Porto de Suape também, né? A gente brinca que tem os portos aqui, né? Tem Porto Digital, Porto de Suape, Porto Social. Então, o Porto de Suape, que também é um conglomerado empresarial importantíssimo para a economia pernambucana, eu também dialogo com eles. Tenho projetos com o Porto de Suape, ali para o entorno, municípios do entorno do Porto de Suape, um projeto de inclusão socioprodutiva. Então, a gente dialoga com todos eles. E é bacana porque a Verda realmente tem entrada e projetos e programas, resultados com todos eles. Mas confesso, volto àquela história do precisamos dar o plug, do dizer, olha, sabe, não dá para a gente estar cada um dentro de uma estratégia específica, individual. Obviamente que enquanto conglomerados específicos, cada um vai ter seu planejamento, você vai ter o seu caminho. Mas o que eu tento comunicar muito para eles é que os portos, assim como outros, tá? A FIEP, CDL, esses conglomerados, né? A própria Anshan, conglomerados que tocam ali no setor privado, no poder público, eles precisam vestir a camisa de dinamizador do ecossistema e entender que, para além dos objetivos que eles têm enquanto individuais, né? Objetivos mais individuais, eles precisam dialogar com os demais para a gente criar uma estratégia única para esse ecossistema de impacto, sabe? Então, enquanto a gente não tiver essa formatação desse ecossistema único, desse planejamento único, né, para que a gente busque algo que seja relevante para o Estado como um todo, e aí cada um vai vir com suas forças, obviamente, né, cada um desses players, aí a gente não consegue fazer isso acontecer. Então, eu acabei de fazer um movimento lindíssimo com o Porto Digital no ano passado, dentro do Hack and Play, que é um evento fantástico, que agora surge um novo carnaval no Recife, é como se fosse o nosso carnaval fora de época, que acontece em outubro/novembro, de acordo com as eleições, né, quando há eleições
eleições, corre um pouquinho para outubro, quando não tem eleições, vai para novembro. Então, o Hack and Play é um evento lindo, que faz com que todo o centro do Recife esteja aberto a falar sobre inovação, empreendedorismo, impacto. E a Verda teve uma atuação muito forte na comunidade do Pilar, que é a comunidade mais vulnerável que está ali no centro do Recife. A gente fez um polo de inovação social lá dentro, com programação. A gente dialogou e foi um movimento lindo. Só que eu acho que é isso, sabe? A gente tem que entender que esse movimento com o Porto Digital foi lindo, mas que ele não pode ficar só com o Porto Digital, né? Ele precisa dialogar com o Porto de Suape de alguma forma, com a Anshan de alguma forma, com a CDL, com a FIEP, sabe? Então a gente precisa começar a fazer com que esses ganhos, esses resultados tão bacanas que a gente tem, eles passem a fazer parte de uma estratégia do Estado, sabe? E aí elencado, obviamente, a legislação que eu citei no comecinho do nosso papo, né? Porque aí se a gente pega uma legislação que já está aprovada, os players estratégicos do Estado, e a gente começa a mapear esses resultados positivos e colocar isso dentro de uma estratégia para desenvolvimento desse ecossistema, aí a gente tem mais robustez para alcançar aquilo que a gente almeja. Pô, legal demais. E, bom, Pedro, te ouvindo aqui e dialogando com colegas dos outros estados, né, nessa collab, surge sempre alguns desafios. Você já elencou alguns aqui, mas eu queria avançar um pouco mais nele. E só para fazer uma observação, que muita gente deposita todas as fichas precisamos ter a lei estadual, e aí parece que com a lei tudo será resolvido, e não, né? Assim, a lei é só um instrumento que precisa ser implementado, colocado na prática, e isso passa por várias questões que você está trazendo, de construção de atores e tal. Então eu queria jogar mais luz aqui, te convidar, além desses desafios que você já trouxe, de um ecossistema desunido, a própria implementação da lei, o que mais que você sente como desafio nessa agenda aí em Pernambuco? Olha, tem algo que é bem específico, que eu tenho debatido. No finalzinho do ano passado eu comprei mais um debate, digamos assim, mais uma pauta, que é a questão dos investimentos mesmo, que está um pouquinho ali relacionado com a legislação, né? Afinal de contas, ela toca nesse assunto. Os investimentos, eu vejo muita dificuldade do investimento chegar lá na ponta, sabe? Então, os negócios de impacto sofrem muito para ter acesso ao investimento. E o que acontece? Muitas vezes o investimento ele é barrado ali na cadeia dos dinamizadores. O que eu acho que isso é um erro grotesco, sabe? Então, muitas vezes, a gente tem sim dinamizadores potentes e que sim, precisam também ter a sua fatia em relação a isso, afinal de contas, eles têm um trabalho muito pertinente e necessário dentro desse ecossistema como um todo. Então, se uma grande empresa, por exemplo, um grande grupo corporativo quer investir em negócios de impacto, mas aí tem esse dinamizador e ele assume o papel de atravessador, só que no papel de atravessador, ele coloca um funil muito com a boca ali no final muito curtinha, muito estreita. Isso faz com que haja uma parada mesmo no fluxo desse investimento. Então, eu percebo que esse funil ele precisa ser redesenhado, sabe? Então, o cara ali, o empreendedor, o microempreendedor de impacto, sabe, que está ali, o nanoempreendedor de impacto, muitas vezes, ele não consegue ter acesso ao investimento, porque o grande investimento para antes de chegar nele. E aí, as moedas que sobram para ele não consegue fazer ele, de fato, evoluir. Então, eu acho que a gente precisa repensar também na forma como os investimentos são distribuídos. Então, do mesmo jeito que há um trabalho para que a gente possa descentralizar os investimentos, Brasil, né, no caso, a gente discute muito isso, de tirar um pouco do Sudeste e recolocar isso para Norte, Centro-Oeste e Nordeste, que são ali regiões que recebem menos, inclusive o Centro-Oeste recebe bem pouco, que foi até eu confesso a você que foi um estudo aí que saiu, acho que foi da Pipe, alguma coisa do tipo, que eu fui olhar, ou foi da Aliança, eu disse, eu achei que o Centro-Oeste até estava recebendo mais investimento, mas não está, sabe? Então, quando você vê que realmente está ali colocado praticamente todo no Sudeste, então há essa necessidade da gente reajustar os investimentos no cenário Brasil. Ok, isso é um primeiro passo, mas ainda há o outro passo, né? Depois que ele entra na região Nordeste, a gente precisa entender como distribuir também isso dentro da região e dentro dos estados, sabe? Sabe, então eu acho que é um trabalho que tem que vir realmente em todo o fluxo do investimento, sabe? Não basta a gente dizer que a gente está colocando, aumentou o número de investimentos, o percentual de investimentos para negócio de impacto no Nordeste. Tá, aumentou, mas de que forma?
Quem é que de fato está recebendo isso? Onde é que ele está parando? Né? Então eu acho que hoje a gente precisa remodelar tudo isso, sabe? Eu acho que a gente passou por uma efervescência muito grande nos últimos 10 anos, digamos assim. Foi muito forte essa chegada do que é empreendedorismo social, o que são negócios de impacto, né? Eu acho que houve um boom em relação à temática, o que foi muito bacana para essa disseminação do que são os negócios de impacto, mas eu acho que agora chega numa fase de maturação. Não dá para a gente continuar da mesma forma, sabe? Então a gente precisa amadurecer a forma como a gente se posiciona, como a gente se organiza enquanto ecossistema, né? Os investidores precisam cobrar, né? Para onde está indo o meu investimento? Por que ele está parando mais ali? E na ponta está chegando quanto, sabe? Essas premiações que a gente vê muitas vezes para negócios de impacto, né? Em processo de incubação, /aceleração. Quando você para analisar quanto foi investido para o dinamizador que está ali fazendo aquele trabalho. E quanto chega de premiação realmente para o negócio que está ali fazendo impacto. E aí eu repito, tá? Eu também me comporto como dinamizador. Minha fala aqui não é de forma alguma de diminuir o trabalho do dinamizador. Ele é essencial para o ecossistema. Ele faz o ecossistema pulsar. Ele é um órgão vital do ecossistema. Agora, eu acho que a gente precisa sim fazer uma autocrítica, uma autoanálise para entender como é que a gente está distribuindo isso, sabe? Se a balança tá legal. Porque é doloroso mesmo, é do ser humano. Muitas vezes a gente diz algo, mas quando na prática isso fere um pouco a minha carne, eu começo a dizer, não é bem assim, né? Eu vou tentar ser mais explícito até. Por exemplo, eu vou usar a Verda como exemplo, tá? Isso não é real, é realmente um exemplo. Se a Verda recebe um valor X, né? Vamos colocar que a Verda recebeu R$10 para poder fazer uma formação, investir em negócios de impacto, e aí eu recebo R$10, mas eu pego dos R$10 só R$1 para distribuir isso para os negócios de impacto como premiação, e os 9 estão comigo. Poxa, mas por que os 9 estão comigo? Está correta essa divisão? Qual a estrutura que a Verda tem para deter 9 e só passar R$1? Então é isso, é uma autoanálise, uma autocrítica, isso não é atirar tomate em quem tá. Muito pelo contrário. É só um momento de dizer assim, galera, vamos juntar as peças, bora colocar as cartas em cima da mesa, bora tentar redesenhar, bora trazer o nosso conceito de essência de negócio de impacto, que é o justo, o ético, bora trazer isso para a nossa prática, sabe? Então acho que a gente precisa dar uma passeada por aí. Não, e você toca em vários pontos super importantes e que, infelizmente, a gente discute menos do que a gente poderia, né, no ecossistema como um todo. Então é legal você dividir, ao mesmo tempo que você também se coloca nesse lugar. Eu acho que é super honesto aqui essa reflexão. E Pedro, eu vou retomar para a gente fechando aqui. Nessa collab a gente tem percebido, cara, que os estados do Nordeste estão fazendo coisas incríveis. Assim, a gente está saindo da lógica só da conversa do desafio e está dizendo, cara, tem potência demais, tem muita coisa rolando e tal. E queria te perguntar sobre qual é o nível de interlocução real que vocês têm tido entre vocês, estados mais próximos no Nordeste? Rola menos do que poderia? Como é que você enxerga isso? Eu acho que rola menos do que poderia, tá? Porque é isso, na verdade eu sou um grande incentivador da colaboração, da troca, então para mim eu vou querer sempre mais. Agora, tem iniciativas muito bacanas que acontecem. Eu não posso deixar de citar, eu sei que é um parceiro aqui do podcast, mas eu preciso falar do Impacta Nordeste, sabe? O Impacta Nordeste é uma iniciativa, eu falo muito em conversas com o Marcelo, e ele agora está morando em Recife, então a gente consegue se encontrar pessoalmente. Eu digo, Marcelo, o Impacta Nordeste ele tem um papel fundamental para fazer o cenário do Nordeste ser mais forte, né, em relação aos negócios de impacto. Então, o Impacta Nordeste é uma iniciativa que, através de conteúdo, através de projetos mesmo, né, e até de experiências, maratonas, né, como eles fazem, eles conseguem também ter um papel do dinamizador ali e fazer com que a gente tenha esses contatos. Então, eu desenvolvi agora há um tempo com o Marcelo um projeto que você teve envolvido também, que foi a Motirô. A gente fez durante a pandemia uma incubadora ali no formato online, naquele momento muito delicado da pandemia, para poder não deixar morrer aquele movimento dos negócios de impacto, né, em momentos tão delicados como a gente passou, e foi um movimento incrível, né, e que se o Impacta, junto com os parceiros financiadores, não tivesse colocado ali, porque a gente foi convidado já pelo Impacta Nordeste, né, o Impacta bateu na porta, Verda, vamos se juntar, a gente se juntou e fez aquele movimento lindo. Então ali foram 40 negócios de diferentes estados, juntos numa turma, que até hoje eles dialogam, e a gente tem noção disso, porque a gente tem grupos de WhatsApp, a gente tem canais ainda abertos com eles, e a gente sabe que eles trocam, que eles fazem negócios em parceria. Então,
iniciativas como, né, o Impacta Nordeste são essenciais para a gente manter vivo essa troca, esse intercâmbio estadual, digamos assim, interestadual. Outras iniciativas já conhecidas do grande público também fazem com que isso aconteça. Eu não posso deixar de citar aqui um trabalho muito bacana que o Sebrae tem feito. A gente precisa reconhecer quando a gente tem um trabalho muito importante. O Sebrae, com nomes assim no estado, quando a gente fala de nomes eu fico um pouco nervoso de esquecer pessoas importantes, mas assim, que na minha cabeça já vem aqui Ana Madalena do Sebrae Alagoas, Mona do Sebrae Rio Grande do Norte, aqui com o Tiago Suruagi, com o Ricardo Arruda. Tem uma galera que está fazendo esse trabalho também, através da ferramenta do empreendedorismo, né, social, fazer esse ecossistema ter contatos, né, e trocas diretas. Então, eu, infelizmente, por exemplo, não pude ir no Go RN, que foi um evento que aconteceu no RN no Rio Grande do Norte ano passado, porque eu estou com um bebezinho em casa, estou com um filhinho novinho, então ano passado eu fiquei mais com a base mais em casa. Mas assim, as pessoas que foram voltaram falando de como o evento foi bonito, de como houve troca, de como houve estímulo aos negócios de impacto, né? Então, ao mesmo tempo, eu estava aqui no Hack and Play, porque foram bem perto, bem próximos eventos, e o Hack and Play também estimulou muito isso, sabe? Então, eu acho que existe sim uma troca, não vou ser aqui injusto dizer que não. O Nordeste é um estado aberto, é uma região aberta a essa troca entre estados. Agora, obviamente que eu quero mais estímulo, eu quero mais troca, né? Eu acho que tem alguns ecossistemas que a gente pode chegar mais junto, né? Porque se a gente olhar para o Nordeste, a gente realmente vê as grandes metrópoles, né? Recife, Fortaleza, Salvador, né? Ali trabalhando muito as temáticas, muitas vezes, por ter algum tipo de investimento maior, chegam a eventos maiores nessas regiões, mas, poxa, eu conheço um trabalho lindíssimo lá em São Luís do Maranhão, sabe, em Palmas, em Teresina, né, então a gente precisa começar também a mostrar a potência desses ecossistemas que muitas vezes não aparecem junto, quando a gente compara, né, junto a, de repente, Recife, Fortaleza, Salvador. Então, assim, eu acho que a gente precisa dar as mãos nesse sentido. Eu acho que ecossistemas... Salvador tá lindo de se ver. Eu estive em Salvador, assim... Bom, eu sou suspeito de falar porque Salvador é uma cidade incrível por si só, a cultura, enfim. Mas os negócios de impacto de lá são potentes demais, assim. Aquela força soteropolitana ali de Salvador isso passa para os negócios de impacto, sabe? Então, se Recife, Salvador, Fortaleza, Natal, que está também com um ecossistema muito bacana, se a gente juntos começa a mostrar também a potência que tem sabe, em Aracaju, porra, a gente tem tudo para fazer com que o Nordeste, de fato, seja uma potência ainda maior. Eu estou muito maravilhado, assim, confesso que eu estou muito maravilhado quando eu estudo e dialogo com as pessoas de Aracaju. Está lindíssimo o movimento por lá. Então, estamos dialogando, mas eu quero mais. Esse seria o meu termômetro do Nordeste. A gente sempre quer mais, né? Que bom, insaciáveis, excelente. Pedro, pra gente fechar, cara, e de novo, te agradecer pelo papo muito bom, maravilhoso. Deixar um espaço para você fazer um merchan final, divulgar algo que você achar importante aí. Fábio, eu convido as pessoas a entrarem no @SomosVerda, nossa rede social, o Instagram é a principal que a gente atualiza, por ser a rede social hoje mais popular, assim, no público que a gente quer dialogar. Então, @SomosVerda, tudo junto. Ali tem muito dos projetos que a gente faz. Tem um projeto lindíssimo que é um xodó da gente, chamado Jovens de Impacto, que é um projeto que esse ano, né, é um trabalho que vai para dentro de escolas públicas para formar uma nova geração de inovadores sociais, uma nova geração de empreendedores sociais. Então, a gente entra nas escolas, faz um trabalho belíssimo, eles criam ações de intervenção nas suas comunidades. Ano passado foram 30 escolas envolvidas, esse ano vai para todo o estado de Pernambuco, para 100 escolas, então vai estar do sertão ao litoral. Já estou dialogando aí com a Bahia também para te levar esse projeto para a Bahia. Então eu tenho falado sobre isso, assim, meu maior sonho é que os Jovens de Impacto virem uma política pública adotada assim pelo governo do estado de Pernambuco e de repente por outros órgãos públicos, porque eu acho que isso deve estar em pauta e em prática dentro de toda a escola, sabe? Então, através desse exemplo desse programa dos Jovens de Impacto, eu convido as pessoas a irem no nosso Instagram, visitar, futucar, né? Futucar é uma palavra bem regional, mas enfim, fica lá cutucando, mexendo, para poder entender mais um pouco desses projetos, porque é isso, né? A Verda, enquanto laboratório, o conceito da gente é aberto, mas quando as pessoas
tocam nos programas que a gente faz, nos resultados que a gente traz e provoca, as pessoas começam a entender, então é isso, pô, é um laboratório, é um ambiente propício a criar experiências que culminem em soluções de impacto, né? E por fim, já que eu tenho esse momento de apelo, de merchan, eu queria muito também pedir para que os empresários, para que o poder público olhasse para negócio de impacto como a Verda, para dizer assim, putz, existe esse ambiente propício a isso, eu posso bater na porta, marcar um café com o Pedro e falar de uma problemática sem saber ainda qual é a solução que se tem, mas é claro, a gente está aqui para isso. Então, o movimento que a gente está fazendo é para que o ecossistema, na verdade, nem o ecossistema de impacto, tá? Eu digo o poder público principalmente, e o empresariado entendam que existe esse ambiente pronto para ser trabalhado, para ser usado aqui em Pernambuco e também fora de Pernambuco. Então, eu quero que uma empresa chegue para dizer assim, olha, eu estou com uma bronca, como vai ser a entrada, a implementação desse empreendimento, a geração de oportunidades de empregabilidade formal para essas pessoas. O que é que a gente faz? Velho, isso é a cama forrada pra gente deitar e rolar. É esse tipo de mentalidade que a gente quer. Então a gente vai fazer um estudo, a gente cria a solução, apresenta dentro das estratégias da empresa, obviamente que vai em loco, escuta as pessoas para que tenha representatividade na criação dessa solução. Então é isso. Eu acho que esse apelo final eu deixaria para que a gente consiga olhar para esse ambiente que a Verda hoje e representa, para a gente usar e abusar de um ambiente como esse. Pedro, obrigado, cara. Realmente você tem poderes especiais. Obrigado aqui pelo meu irmão, obrigado pelas palavras, pela oportunidade, Fábio. Tamo junto. Conte comigo. Pode me chamar